Olá, meu irmão, minha irmã. Eu quero dar as boas-vindas para você. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico na semana 34 da nossa igreja. Você é muito bem-vindo a participar conosco. E a minha oração nesse dia é para que você, aonde estiver, ou assistindo ou ouvindo, possa ser impactado pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Hoje nós vamos falar no livro de Crônicas, seguindo o nosso circuito, no primeiro Crônicas, no capítulo 13. Antes de entrar no texto, eu vou fazer um breve contexto, uma introdução, dando um contexto para você acerca de um objeto específico, para que quando entrarmos no texto você já saiba exatamente do que nós estamos falando e da sua importância. Tá bom? Antes de qualquer coisa, ore comigo. Pai, eu quero te louvar e engrandecer o Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre e nós podemos contar com isso em todos os momentos da nossa vida. A minha intenção agora, nesse dia, é ler a tua palavra e poder absorver um pouco daquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Por favor, traduza aquilo que eu vou dizer e que cada pessoa aqui consiga absorver exatamente a porção necessária para a sua vida. Peço a inspiração do Teu Espírito Santo sobre cada palavra que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus. Amém. Ok. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero só trazer um contexto bem rápido acerca de um objeto que é muito específico e especial para nós. Você já deve ter ouvido, eu vou falar sobre a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A gente pode começar dizendo que a Arca da Aliança é uma espécie de uma caixa de madeira revestida de ouro. Ela tinha alguns bastões também de madeira, revestido de ouro, para que quando fossem transportar, usassem esses bastões. Deus mesmo que determinou que somente os levitas pudessem carregar essa arca, ok? Dentro dela ficavam algumas coisas muito especiais, que é as tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara seca que floresceu de Arão. Você está lembrado disso? Está lembrando disso? A arca, ela representava a presença de Deus. Ele era o símbolo da manifestação gloriosa de Deus. E por representar a glória de Deus, ninguém podia tocar naquele objeto. Era um objeto sagrado. Ela ficava no templo, ok? Lá no começo. Estou falando lá de Moisés. Ela ficava no templo e esse templo tinha 3 compartimentos. Você lembra? O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E essa arca, ela ficava no lugar santíssimo, ou seja, no lugar mais separado daquele local. E somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar uma vez por ano para fazer a expiação do seu pecado e do pecado do seu povo. Ok? Passar rápido. Lá na época dos juízes, o povo de Israel se corrompeu. Tá bom? Acompanha comigo essa linha de raciocínio. 2 sacerdotes, irmãos, eles eram filhos de Eli, o nome deles era Hofni e Finéias. Eles começaram a desrespeitar o culto, desrespeitar os adoradores, desrespeitar a Deus. Eles profanaram o templo de Deus. O que aconteceu? Os filisteus vieram para guerrear com o povo e eles derrotaram muitos homens. Cerca de 4.000 homens foram derrotados pelos filisteus. Então,
mandaram buscar a arca, imaginando que apenas a presença física daquele objeto sagrado, daria a eles a vitória. O que aconteceu? Os filisteus mataram quase 10 vezes mais homens. Mataram os irmãos Hofni e Finéias e ainda por cima levaram a Arca da Aliança. Eles roubaram a Arca da Aliança. Os israelitas, eles pensaram que aquele objeto seria um amuleto de sorte. Se eles tivessem a arca com eles, eles venceriam a batalha, independente da vida podre que eles estavam levando. A gente aprende que não se deve confiar em objetos sagrados e viver uma vida sem santidade. Mais tarde, eles confiaram no templo de Jerusalém. E aí lembra o que aconteceu? Eles continuavam vivendo nos seus pecados. O templo foi destruído, o povo foi levado em cativeiro. Voltando para os filisteus, quando eles levaram aquela arca, eles disseram assim: foi-se a glória de Israel. O que aconteceu foi que os filisteus capturaram aquela arca, mas eles não capturaram o Deus vivo. Eles colocaram aquela arca no templo deles, no templo ao lado do Deus deles. Sabe o que aconteceu? Os filisteus, eles foram surpreendidos quando eles viram a imagem do Deus deles totalmente, completamente destruída. Sabe o que aconteceu com as pessoas que viviam naquele lugar? Eles começaram a ter tumores. Apareciam tumores, várias pragas acometeram aquelas pessoas. Eles ficaram desesperados e eles falaram assim: meu Deus, Deus deles, né? O que está acontecendo? Essa arca, a presença dessa arca está trazendo maldição para a gente. Eles tiveram que devolver a arca para não serem mortos pela ira de Deus. E os filisteus aprenderam uma lição. As coisas de Deus não podem ser profanadas. Eu aprendi uma frase no acampamento que eu participava quando eu era bem criança. Diz assim: 5 dedos. Isso você pode ensinar para as crianças próximas a você, seus filhos, seus parentes pequenos. É bem assim, ó. De Deus não se zomba. 5 dedos. Com Deus não se brinca. Foi isso que os filisteus aprenderam na pele. Então, eles arrumaram um jeito de tirar a arca da cidade deles. Fizeram de acordo com o que haviam orientado e, por fim, se livraram daquele objeto maldito para eles. E, enfim, a gente chega no ponto do nosso texto. Queria dar esse contexto para vocês verem algumas coisas acerca deste objeto que é tão sagrado, tão importante, mas principalmente acerca das coisas de Deus e de como Deus trata das suas coisas. Ok? Vamos ler o texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13, eu vou ler o capítulo inteiro. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então, Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, cujo trono está entre os querubins.
a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra e na compreensão da sua palavra. Então, só para recapitular, depois que Davi transformou Jerusalém na capital de Israel, ele resolveu trazer a arca. Então ele prepara uma comitiva para transportar a arca para um lugar mais central. Ele prepara bois para transportar a arca. Ele prepara uma festa com muita música, tamborins, símbolos, muitas pessoas. Tudo para transportar a arca da aliança da melhor maneira possível. Aí então, os bois tropeçam e Uzá tenta segurar a arca. Ele morre instantaneamente. Aquilo que era para ser um clima de festa se transformou em uma tragédia. A alegria foi interrompida pela morte de Uzá. E aquelas pessoas, naquele dia, eles aprenderam que o serviço que agrada a Deus não tem a ver com o tamanho do seu entusiasmo, mas por obediência. Existe um estudante judeu que fez uma análise de um termo, alegravam-se, que está nesse versículo aqui que a gente acabou de ler, e ele disse que o original, no hebraico, esse termo tem mais a ver com um tom de irresponsabilidade do que de alegria, tão somente alegria. Então, parece que é nessa parte desse texto, esse termo de alegria não é somente a alegria que a gente sente quando a gente está feliz, mas é uma alegria irresponsável. Então, a gente lembra de uma frase que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, diz assim: não podemos adorar a Deus segundo as imaginações do nosso coração. O culto é estabelecido por Deus e não temos liberdade para mudar isso. Existem algumas pessoas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que provaram na pele o preço da desobediência. Eles até fizeram o que deveria ser feito, mas fizeram com um coração desobediente. Você lembra de Caim? Caim, ele não aceitou a decisão de Deus e ofertou o que ele quis. O que aconteceu? Deus não aceitou a sua oferta. Moisés era amigo de Deus, pediu para ver a face do Senhor. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, por conta de uma desobediência às instruções divinas, por conta dele simplesmente, por conta dele tão somente bater numa rocha ao invés de falar a rocha. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu que ele somente visse a terra prometida, mas não entrasse nela. Saul
embora tenha sido ungido como rei de Israel, ele desobedeceu a ordem de Deus de oferecer o sacrifício que Deus queria. Ele fez do jeito dele. Sabe o que aconteceu? Deus tirou a realeza da sua família. Ananias e Safira, no Novo Testamento, embora eles oferecessem, eles tiveram boas intenções de oferecer a sua contribuição para a comunidade cristã primitiva, eles desobedeceram a Deus ao mentir sobre o valor da oferta que haviam dado. Sabe o que aconteceu? Eles morreram, os dois, fulminados. E agora, o coitado do Uzá mostrou até boa intenção em tentar segurar a arca, impedir que a arca caísse, mas ele desobedeceu a ordem de Deus de não tocar na arca. Como resultado, assim como diz também em 2 Samuel, no capítulo 6, inclusive se você quiser ir lá, você vai ler mais detalhes sobre essa história. Ele foi morto imediatamente. Olha só essas 3 coisas que eu vou falar. Quando os israelitas tentaram fazer da arca um amuleto da sorte, Deus os fez perder a batalha. Quando os filisteus pensaram que podia profanar as coisas de Deus, Deus fez sofrer com tumores e pragas. Quando Uzá tenta segurar a arca para não deixar ela cair no chão, Deus vai lá e fulmina ele. O que nós podemos aprender com esses 3 exemplos simples? Deus não negocia os seus termos. Ele não aceita, meus irmãos, isso é forte. Deus não aceita a minha boa intenção se ela for contrária à sua palavra, à sua vontade. Nós não podemos cair na tentação de pensar que a nossa boa intenção pode atingir o coração de Deus se estivermos vivendo em desobediência. Nós não podemos cair na tentação de pensar, no erro de pensar que a nossa boa intenção ou a nossa caridade pode agradar a Deus se nós estivermos vivendo em desobediência. Na minha casa, irmãos, na sua casa, existem regras. Se você tem filho pequeno, talvez você vai se identificar comigo. Ou, se você foi pequeno um dia, talvez você vai se identificar com essa história. Na minha casa tem regras. Se uma das minhas filhas percebem que burlaram uma das regras de casa, vez ou outra, elas tentam, eu já vi isso, e eu já fiz isso também. Elas tentam me ganhar com alguma forma diferente no seu jeito de falar, ou com alguma ação. Papaizinho, eu te amo. Papaizinho. Quando a Helena vem me chamando de papaizinho, eu fico todo derretido. Só que lá dentro eu falo assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Papaizinho, eu te amo. Ô filho, eu também te amo. O que aconteceu? É quase isso, sempre. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não basta dizer, eu te amo. Não basta vir aqui na celebração de domingo, na nossa celebração comunitária, e se dobrar aos pés do Senhor, dizendo, papaizinho, eu te amo. Mas na segunda-feira, você volta a recorrer nos mesmos erros. Nós precisamos entender que só alcança a misericórdia, como diz o texto bíblico, aquele que confessa o seu pecado e deixa. Nós não podemos, em nome de Jesus, nutrir pecados de estimação, porque isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Precisamos entender que quando nós fazemos
obras de caridade, ações de caridade, sem ter um coração obediente ao Senhor, essa ação não passa de terra seca para cobrir o buraco da nossa desobediência, o buraco do nosso remorso, o que o nosso remorso causa com cada um de nós. Estou gritando, né? Isso é egoísmo, irmãos. Porque a gente está ajudando alguém, ou a gente está fazendo obra de caridade, na verdade, com segundas intenções. A gente está buscando cobrir o buraco que o remorso causa na gente. E o remorso e o arrependimento, entre essas duas coisas, existe um buraco infinito. Nós temos que ter cuidado para não viver a nossa vida cheio de remorso e tentando fazer ações para tapar esse buraco, que na verdade só vai ser tapado em nome de Jesus, por meio de Jesus, colocando Jesus na parada. Fora isso, sem chance. Nós não podemos esquecer que Deus, Ele tem os seus critérios. E por ter critérios, nem o seu próprio Filho Jesus Cristo Ele poupou. Nós aprendemos com usar que sim, Deus tem os seus critérios estabelecidos. A nossa boa intenção não surpreende a Deus. Ele não pode ser surpreendido com uma boa intenção, porque o que Ele está vendo é mais profundo do que a gente pensa. Ele vê o nosso coração. Não adore a Deus segundo os seus padrões, mas segundo os dele. Não seja a pessoa que vai incentivar outra pessoa a fazer o certo do jeito errado. Procure saber, por fim, qual é a intenção do seu coração para fazer o que você está fazendo. Independente do que for, antes, reflita se isso está de acordo com os seus padrões ou de acordo com os padrões de Deus. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.